Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray e John Rosenstern. É muito bom estar com você. Você é a razão desse programa existir, para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Diga para outras pessoas sobre o nosso programa. Acredito que vai abençoá-los grandemente e você também será abençoado. Vamos continuar de onde paramos no programa passado e Lauren pode começar no versículo 5, por favor. Mas por tua dureza e teu coração não arrependido, Fala de uma dureza para com Deus quando se negam a se arrepender. entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. O juízo estava se amontoando e veio sobre os judeus no ano 70 depois de Cristo. E antes de começarmos o programa hoje, precisamos falar do que você mencionou, Dr. Eu Gray. perguntei se nós podíamos ou não falar sobre o Covid. Você sabe, o capítulo 2 fala sobre o arrependimento e juízo. Paulo está dizendo que vai acontecer, o juízo virá. E ele está chamando por arrependimento e dizendo que a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento. E então no versículo 5 ele fala sobre a dureza e sobre o coração não arrependido. E então um pensamento me veio. Em qual medida Deus permitiu que o Covid e essas coisas para impactar o mundo? Pode ser que Deus está julgando o mundo por nossos pecados? E me deixe responder e dizer, por causa dos Estados Unidos? Eu estou inclinado a acreditar nisso, que Deus está nos julgando, e é um chamado para despertar. Mas essa é uma posição que acho que a maioria das pessoas acredita. Nós falamos que Deus era um Deus irado, era um Deus ruim, e se Deus fosse amor, isso não estaria acontecendo. Mas nós sabemos que Deus usou misericórdia e graça nessa nação e nos abençoou grandiosamente. E se isso não levar as pessoas ao arrependimento, ele vem com a correção, em muitos casos. Muitos cristãos morreram de Covid. O meu irmão mais velho morreu no ano passado de Covid. E todos nós temos amigos e familiares que faleceram, como o meu irmão mais velho, que era um ministro devoto aposentado, mas o Covid o derrubou. Eu sei que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. E me incomoda muito quando bons cristãos estão morrendo de Covid. E eu estava lendo, e eu acho que disse 725 ou 750 mil pessoas morreram de Covid no último ano. Essa é uma cidade grande. Nos Estados Unidos. E mais de 49 milhões tiveram Covid no mundo todo. E 5 milhões ou mais de pessoas morreram de Covid. São muitas pessoas. E recentemente eu ouvi que um ministro amigo nosso faleceu em Dallas. E um missionário amigo meu, sua esposa faleceu. Então está vindo. Será que Deus está tentando chamar a nossa atenção? E respondendo a essa pergunta, sim, chamou a minha atenção. Eu estou orando mais. Eu estou falando mais com Deus sobre a minha vida e eu quero estar em avivamento e andar humildemente perante Deus. E eu espero que a nossa nação esteja fazendo isso. Vamos olhar para o Senhor a este respeito. Vamos olhar para Faraó. O Dr. Gray trouxe um bom ponto. O coração do Faraó foi endurecido. Diz diversas vezes que ele endureceu o seu próprio coração e o Senhor também. A palavra echad no hebraico pode significar mas também dureza, e como verbo significa o processo de endurecimento. A rebelião persistente produzirá um coração endurecido, que gradualmente se endurecerá, e se nos rebelarmos persistentemente, Deus enviará algumas das pragas do Egito para mostrar o seu grande poder. O faraó poderia ter se arrependido a qualquer momento e dito: eu recebo este Senhor que você serve, vejo o que ele está fazendo. Mas fez o oposto, endureceu o coração e mostrou o que tinha ali.
Então, o julgamento de Deus é, às vezes, só para abaixar a barreira de proteção e permitir o curso natural do pecado que entrou no mundo. O pecado tem um efeito. Não sabemos se o vírus foi feito em laboratório ou não. Já tivemos vírus no passado, pois a gripe espanhola matou mais de... Acho que o número que eu e Josh vimos foi mais de 60 milhões de pessoas na virada do século XX. Eu acho que Deus tem um impacto nessas coisas, mas para trazer arrependimento. Mas se o coração rejeita o arrependimento, ele se endurece. Assim, o processo continua. Eu acredito que tem havido muitas coisas. Acredito e alguns podem discordar de mim, mas esta administração que está agora no cargo é resultado do pecado e do julgamento de Deus, porque em vez de aproveitar as bênçãos que Deus nos deu, e eu não estou promovendo o Trump, por assim dizer, mas estou dizendo as políticas, as liberdades, o cuidado com as crianças não nascidas, a proteção desta nação em suas fronteiras, as políticas econômicas que trouxeram negócios de volta aos Estados Unidos, a relação com o mundo na medida em que nossa postura era mais forte e nos tornamos uma influência ao invés de sermos influenciados. Eu poderia escrever uma lista de 20 páginas. Isso foi ignorado. Infelizmente rejeitado por muitos nesse país, e agora estamos com uma administração que eu acho que repudia totalmente os princípios do cristianismo e até mesmo tentaria silenciar os cristãos, tirando as liberdades e tentando controlar nossas escolas, nosso sistema de saúde, nossa economia, permitir que coisas como a abertura da fronteira, ou que não apenas permite a entrada de casos de Covid nos Estados Unidos, mas também fentanil. Estamos tendo mais mortes de fentanil neste país recentemente do que vimos historicamente. Tudo isso está vindo por meio das fronteiras abertas. Eu acho que todas essas coisas são resultado de Deus abaixando a cerca por causa de nossa rebelião contra os caminhos de Deus. Agora, eu estou culpando o mundo secular ou os púlpitos? Se ignorarmos o púlpito, e eu já falei isso com o Dr. Gray antes, o nosso ensino superior, vocês foram para o seminário e Lauren, você fez o seu mestrado. O ensino agora é uma mistura. A maior parte da doutrina hoje é liberal, você não recebe a doutrina conservadora mais. Onde tem conservadorismo, ainda tem uma pitada de coisas liberais misturadas e então você tem uma salada em vez da palavra pura. Os jovens que saem do seminário hoje não sabem no que acreditam, infelizmente. Você leva isso para as escolas particulares e para a educação pública. Os jovens de hoje não têm esperança porque não estão ouvindo o evangelho. Eu acredito que a nossa rede seja uma pequena luz na escuridão agora, mas ainda não é grande o suficiente para tocar toda a sociedade. Acredito que este é o meio pelo qual Deus está começando a usar uma oportunidade para conter a maré da escuridão. Não estou nos promovendo aqui, mas estou dizendo que se não fosse pela mensagem da cruz e o nosso esforço para pregar o evangelho, e há outros também como nós, não nego isso, não haveria a mensagem do evangelho nesse país. Não haveria muito. Haveria muito pouco. Somos gratos e agradecemos ao Senhor por algumas igrejas que ainda pregam o evangelho, mas quanto às plataformas... Você liga a televisão, o rádio, e senhores, me corrijam se eu estiver errado. Eu procuro por essas coisas, mas não encontro. É verdade. Mas nós sabemos que qualquer coisa que acontece desse tamanho, Deus, ele dá permissão para Satanás. Exatamente. Para que aconteça. E Deus pode parar quando ele quiser. Certo. Então por que ele faz isso? Por que ele não para essa situação? Nós oramos e pedimos Deus para ter misericórdia e parece que a situação vai de uma coisa ruim para outra. E existem outros vírus aí passando por uma mutação e por aí vai. Eu não sei, não tenho como responder isso a não ser através do que você falou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sim, e nossa terra precisa ser limpa e perdoada desse problema terrível que já trouxe muita dor. Irmão Swagger, veja o versículo 5. Por tua dureza e teu coração não arrependido. Eu vejo isso em Washington. Eu vejo isso entre os nossos políticos hoje, como você disse, irmão John. Eu gostaria que o presidente
e os senadores fossem às plataformas e dissessem: amigos, nós temos um problema terrível nesse mundo e precisamos nos ajoelhar e precisamos orar. Isso não existe mais, Dr. Gray. Nós não ouvimos isso, ouvimos? Espero que a igreja esteja fazendo isso. Eu sei que aqui nós estamos fazendo isso. Estamos orando. E todas as igrejas também precisam fazer isso. Nós precisamos ver um grande mover de oração. Encontros de oração, precisamos ver isso. Tem um outro aspecto nisso que nós também precisamos considerar. Quando olhamos em Mateus 24, e Jesus está respondendo à pergunta dos seus discípulos sobre o que vai acontecer no final dos tempos, ele fala sobre, em Mateus 24, versículo 8, o princípio das dores. Ele descreve esse princípio como nação se levantando contra nação, reino contra reino. Ele disse que haveria fome, haveriam doenças, e é sobre isso que estamos falando, pragas e terremotos. E é interessante saber que os terremotos não estão limitados ao tremor da terra, mas também inclui fortes vendavais, ventanias violentas. E eu, pessoalmente, acredito que há um juízo acontecendo sobre os Estados Unidos. Mas eu acho que no quadro geral, com o Covid e tudo mais, nós talvez estejamos vendo os sinais do final dos tempos. Certamente o propósito de Deus sempre é levar o homem para ele. Mas, de uma outra forma, essas coisas que estamos vendo podem ter uma imagem maior do que Deus julgando uma nação. Você fez outra pergunta, Dr. Gray. Bem, seguindo o que o irmão Larson disse sobre Mateus 24, eu me identifico com o que ele disse sobre essas dores de parto, as pestes. Eles tiveram o mesmo problema com a peste negra. É verdade. Isso foi em todo o mundo e nós também temos outros sinais. A peste negra aconteceu no mundo todo? Sim. Foi. Mas, de novo, os sinais dos tempos que nós vemos não são apenas isso, mas a estatura geral do homem. E como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Nós vemos a maldade no mundo progredindo muito mais do que vimos em qualquer outra época. A própria ideia de não saber de qual gênero você é, quais gêneros devem estar juntos e o que qualifica o casamento. Isso está em todo mundo e não apenas em uma nação. Rebelião contra a autoridade, sim, isso é pandêmico. Deus pode ignorar o assassinato de milhares de bebês por ano? Eu acredito que não. Sim, e tudo isso não é apenas os Estados Unidos, mas todo o mundo que está reagindo dessa forma às coisas que nós discutimos. É por isso que eu acho que talvez algo que nós devemos pensar quando conversamos sobre os sinais dos tempos, não necessariamente o juízo de Deus, mas os sinais dos tempos. Eu acho que todas essas coisas, a Bíblia nos ensina mesmo em Israel, que se você agir de certa forma e ter um estilo de vida que eu acabei de descrever, a Bíblia diz que a própria terra irá te vomitar. É isso aí. A nossa história agrícola nos últimos 20 anos aqui nos Estados Unidos é terrível. Nós não crescemos e é claro que o governo tem a ver com isso, mas a seca também tem a sua participação nisso. Chuvas inéditas têm muito a ver com isso. Terremotos em lugares na América que nunca vimos antes. Deus permitiu que várias coisas acontecessem com o Egito, quer dizer, Israel, no Antigo Testamento. Mas não era a grande tribulação. Certo. Era a tribulação, mas não a grande tribulação. Certo. Mas Mateus 24, 1 a 8 é a pré-tribulação. Pelo menos da forma como eu vejo, é antes. Você acha que é o quê? É um período anterior à tribulação. Mateus 24, 1 a 8. Essa é a forma que eu vejo os primeiros 8 versículos. Mas eu concordo com o seu conhecimento. Você vê, irmão Swagger, tudo isso como sendo parte dos 7 anos de tribulação? Sim, acredito que sim. Eu vejo assim. Jesus disse que seria pior do que qualquer outra coisa que já tinha acontecido e nunca mais aconteceria assim. E o que estamos experimentando aqui é a grande tribulação. Essas são as diferenças da última parte do versículo 5. Entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira. Então aqui,
A ira que Deus reteve até este ponto, quando essa ira é liberada, em suas anotações você fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então a ira que Deus tem retido sobre o nosso país e sobre o mundo, agora nós estamos vendo que essa ira é aquela ira de Deus. E ainda não estamos recebendo toda a punição que merecemos. Estamos tendo apenas um pouco do que merecemos. Mas é a ira de Deus por causa dos nossos pecados, e se nós olharmos as profecias bíblicas, nós precisamos olhar todo o mundo e não apenas os Estados Unidos. Muitas vezes nós focamos apenas aqui. Eu acho que eu concordaria que essas seriam as dores de parto, ou o princípio dos sinais dos tempos e todas essas. A resposta de Deus ao pecado é sempre negativa e, de novo, ele pode estar tentando chamar a nossa atenção. Eu sugeriria que no versículo 5 de Romanos 2, que estamos estudando, ele não está falando sobre um juízo que está acontecendo hoje, mas sobre um juízo eterno. Que o homem que não reconhecer o estado do seu coração vai estar diante de Deus um dia. E eu acho que ele está falando sobre esse juízo. E se lermos até o versículo 9 no texto, nós vamos ver que a conversa é sobre o estado eterno do homem. Que o homem que faz o certo, como Deus define, não como o homem define, mas como Deus define, vai se colocar perante Deus e vai receber honra, glória, imortalidade, vida eterna. Mas aqueles que não reconhecerem aquilo que Paulo está ensinando, que o homem é mau, não importa de onde ele precisa se arrepender para ter a vida eterna. Esses serão... eles vão experimentar o versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma humana que pratica o mal. O homem que está fora de Cristo, ele é quem está entesourando em si mesmo a ira. E os judeus são aqueles homens que não reconhecem a sua necessidade por um Salvador. Então, enquanto eles pensam que são bons, eles estão entesourando ira e não bondade, certo? E toda justiça própria que não é colocada em Cristo, você está colocando a sua esperança em algo que não vai te salvar. E você está, na verdade, literalmente entesourando ou guardando para a ira que está por vir contra aqueles que rejeitaram a salvação. Pode ler o versículo 5, que ainda não lemos. Mas por tua dureza e teu coração não arrependido, um coração endurecido diante de Deus que se nega a mostrar arrependimento. entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. O juízo estava aumentando e acabou vindo sobre os judeus. Estamos falando do ano 70 depois de Cristo. Em outras palavras, Deus estava dizendo que demonstraria misericórdia por um grande período de tempo e depois removeria essa misericórdia e traria a sua ira sobre a situação. Certo. E essa não é uma posição muito agradável. Certo. A única forma de escapar da ira é aceitar o plano de redenção de Deus. Você falou 70 depois de Cristo, e a minha dúvida é, quando Paulo escreveu isso? No ano 50, 55, 56, 58, é a melhor hipótese. 56, 58, então seria 12 anos mais tarde que o ano 70 aconteceu. Isso mesmo. Há algum registro de Paulo escrevendo ou prevendo isso? Não necessariamente. Prevendo o quê? A queda de Jerusalém. Eu acredito que não. Eu não me lembro. Se lembre que ele não está escrevendo para os judeus, mas para os judeus em Roma. Mas essa carta foi para toda parte. Ela foi, mas verdade. A audiência dele específica são os judeus cristãos que estão na igreja de Roma. E, de novo, ele está tentando trazer o conhecimento sobre como a justiça de Deus se estendeu por toda a terra e que tanto judeus e gentios precisam entender o plano de Deus e precisamos saber disso. A frase acumularam ira para si quer dizer que a ira estava só aumentando e aumentando e em algum momento iria explodir. Sim, Senhor. E se não for cuidada, e se não for destruída, essa ira que está sendo entesourada antes da salvação é exatamente o que eu tinha. Eu tinha a ira de Deus aumentando
E o que quer que Deus tinha revelado a mim, eu paguei um preço por rejeitar. Os judeus estavam pagando um preço por não reconhecer o que eles deviam reconhecer. Coisas como a justificação pela fé na vida de Abraão, o sistema sacrificial como sendo o meio de relacionamento com Deus. Eles não entenderam nada disso. E algumas vezes, só a ideia que eles eram judeus, mesmo na igreja primitiva, tentava levá-los a um nível superior aos gentios. E Paulo não permite isso aqui. Ele está eliminando isso na igreja romana e igualando todos aos pés da cruz. Quer dizer, quão perigoso é estar nesse lugar. O moralista ou a pessoa que pensa que é boa e está, na verdade, entesourando a ira de Deus por ter rejeitado a verdade, seja como vimos aqui com os judeus, ou mesmo atualmente aqueles que pensam que estão fazendo o bem, mas não são salvos. Então, por causa da sua arrogância, ou porque eles são ignorantes, ou rejeitaram ou recusaram, e para mim isso essa terminologia me dá medo, entesourando para ti mesmo, ira para o dia da ira. Porque eles pensam que está tudo bem, mas não está tudo bem. E, de novo, nós também precisamos ser cautelosos. Nós estamos tentando estabelecer uma comunidade que está na igreja. Nós não estamos falando com os perdidos. Ele não escreveu para os perdidos. Mas as atitudes erradas vão destruir aquilo que Deus nos deu. E destruir a fé em Cristo e, na verdade, promover a fé no judaísmo. Se estivermos lendo a Bíblia de maneira literal, como deve ser, se você começar lendo desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, chega um momento que a paciência de Deus se esgota. E certo. Sei que não é bom dizer isso, que a paciência dele nunca se esgota, mas existem várias evidências no Antigo Testamento aonde Deus, tratando com Israel, às vezes demorava até 200 anos, até que finalmente o juízo vinha sobre eles e as nações vinham, dominavam eles e por aí vai. Talvez olhamos para as coisas de uma forma diferente da maneira que ele vê. Olhamos para o passado e pensamos, eu fiz coisas muito boas, mas se formos sinceros, nenhum de nós fez coisas muito boas. Bem, nós vamos ver isso no versículo 11 e em outros capítulos. Paulo lança fora qualquer esperança de justiça que vem apenas de ser judeu. E, na verdade, ele os acusa de blasfemar a Deus por meio de suas ações. Eu me pergunto se nós, como arminianos, não somos muito brandos com a doutrina do juízo de Deus, diferente dos calvinistas. Pense sobre isso, eles são muito bons na soberania de Deus. Eu nunca ouvi essa doutrina quando era adolescente. Por que isso traria mudança sobre o julgamento? Bem, no meu entendimento de uma fé reformada calvinista, eles não têm dificuldade com a ideia de Deus eliminando pessoas. Como o nosso tempo acabou de te eliminar? É verdade. Obrigado por nos acompanhar hoje. Não perca o programa amanhã. Creio que será muito interessante.